Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos pilares da fé cristã, a bibliologia, que é o estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Já parou para pensar na importância desse livro que atravessa milênios e continua transformando vidas? Vamos desvendar juntos por que a Bíblia é tão especial e confiável. Primeiramente, o que é bibliologia? De forma simples, é a doutrina sobre as Escrituras. Ela nos ajuda a entender a origem, a natureza, a autoridade e o propósito da Bíblia. Quando falamos da origem da Bíblia, estamos falando de inspiração divina. A Bíblia não é um livro comum, escrito apenas pela sabedoria humana. O apóstolo Paulo nos diz, em 2 Timóteo 3:16, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso significa que Deus soprou suas palavras nos corações e mentes dos escritores bíblicos. Eram homens de diferentes épocas, culturas e profissões, como reis, pescadores, profetas e médicos. Mesmo com essa diversidade, a Bíblia mantém uma unidade impressionante, do Gênesis ao Apocalipse. Isso só é possível porque o autor final é o próprio Deus. Agora, vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Ela é composta por 66 livros, divididos em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, foi escrito majoritariamente em hebraico e narra a história da criação, a aliança de Deus com o povo de Israel e as profecias sobre a vinda do Messias. Temos a lei, os livros históricos, os poéticos e os proféticos. Cada parte nos revela um aspecto do caráter de Deus e do seu plano para a humanidade. O Novo Testamento, com 27 livros escritos em grego, foca na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o cumprimento das profecias. Ele nos apresenta os evangelhos que contam a história de Jesus. O livro de Atos, que narra o início da igreja. As epístolas, que são cartas de ensino e encorajamento para as primeiras comunidades cristãs. E o Apocalipse, um livro profético sobre os últimos tempos. Juntos, o Antigo e o Novo Testamento formam uma única história coesa, a história da redenção. O Antigo Testamento aponta para Jesus, e o Novo Testamento revela Jesus. Um não faz sentido completo sem o outro. Uma pergunta que muita gente faz é: como sabemos que os livros que temos na Bíblia são os corretos? Esse processo é chamado de canonização. A palavra cânon significa vara de medir ou padrão. A igreja primitiva, guiada pelo Espírito Santo, não decidiu quais livros seriam inspirados, mas sim reconheceu aqueles que já carregavam a autoridade divina. Os critérios para esse reconhecimento incluíam a autoria apostólica, ou seja, se foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo a eles, a aceitação pelas igrejas e a consistência doutrinária com o restante das Escrituras. Foi um processo cuidadoso e guiado por Deus para preservar sua palavra para todas as gerações. Além de inspirada e bem estruturada, a Bíblia possui qualidades únicas. Uma delas é a inerrância. Isso significa que a Bíblia, em seus manuscritos originais, não contém erros. Tudo o que ela afirma sobre Deus, sobre a salvação, sobre a história e sobre a ciência é verdadeiro. Outra qualidade é a sua suficiência. A Bíblia contém tudo o que precisamos saber para nossa salvação e para viver uma vida que agrada a Deus. Não precisamos de outras revelações ou livros para complementar o que já foi revelado. Como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é o nosso guia seguro. A autoridade da Bíblia também é fundamental, porque é a palavra de Deus. Ela tem autoridade final sobre a nossa fé e prática. A Bíblia não é apenas um livro de boas sugestões, ela é a voz de Deus para nós. Quando lemos a Bíblia, não estamos apenas lendo um texto antigo, estamos ouvindo o Criador do universo falar diretamente ao nosso coração. Por isso, devemos nos submeter a ela, obedecer aos seus ensinamentos e permitir que ela molde o nosso caráter à imagem de Cristo. E como podemos nos beneficiar de tudo isso na prática? Através da leitura, do estudo e da meditação na palavra. Não basta apenas ter uma Bíblia na estante, precisamos abri-la todos os dias. A leitura diária nos alimenta espiritualmente. O estudo aprofundado, talvez com a ajuda de comentários ou em grupo, nos ajuda a entender contextos e significados mais profundos. E a meditação, que é refletir sobre o que lemos e aplicar em nossa vida, permite que a palavra transforme o nosso coração e a nossa mente. Pergunte a si mesmo: o que esse texto diz sobre Deus? O que ele diz sobre mim? Como posso aplicar isso hoje? A Bíblia é um tesouro inesgotável. Quanto mais cavamos, mais riquezas
encontramos. Ela tem o poder de nos consolar na tristeza, de nos dar sabedoria nas decisões, de nos corrigir quando erramos e de nos encher de esperança para o futuro. É uma carta de amor de Deus para você. Ela revela o plano maravilhoso que Ele tem para sua vida através de Jesus Cristo. Por isso, eu te encorajo. Mergulhe nas Escrituras. Deixe que a palavra de Deus ilumine seu caminho e transforme sua vida de dentro para fora. A bibliologia nos mostra que podemos confiar plenamente neste livro. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram destruir a Bíblia, mas ela permanece firme, sendo o livro mais traduzido e distribuído do mundo. Isso é uma prova do seu poder e da sua origem divina. Ela é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Ela não é apenas um registro histórico, mas uma força ativa no mundo e em nossas vidas. Ela nos conecta com Deus, nos ensina sobre Jesus e nos guia pelo Espírito Santo. Espero que este estudo sobre a bibliologia tenha fortalecido sua fé e seu amor pela palavra de Deus. Que você se sinta inspirado a explorar mais e mais as profundezas das Escrituras. A Bíblia não é um livro para ser apenas estudado, mas para ser vivido. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os fundamentos da fé cristã, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que você mais ama na Bíblia. Que Deus abençoe sua jornada de estudo da palavra. Até a próxima.